foi profunda a respeito deles, apenas menciona da existência deles, a aparição deles e a aparição de Deus como pessoa, na personificação de anjo, que é a teofania, a aparição de Cristo, personificação de anjo, a gente vai ver mais adiante, mas mesmo assim, naquela época o povo tinha uma sede por essas discussões, e aí Paulo diz, não perde tempo com isso não perde tempo, zela pela sã doutrina. Ou seja, o que dá para a gente extrair daí? É que ele estava dizendo assim, o evangelho, ele é simples, é Cristo, pregue Cristo, fale de Cristo, viva Cristo, profia sobre Cristo, apresente Cristo, use da palavra de Cristo, guarde pela palavra de Cristo. E fazendo assim, a condução do rebanho será saudável. Fazendo isso. E aí o que a gente percebe é o quê? É que muitos líderes, eles têm tirado Cristo do centro e colocado rudimentos, às vezes do bel prazer, às vezes culturais, sociais, e substituindo pela sã doutrina. Ou seja, está trocando a sã doutrina por tradição, trocando a sã doutrina por cultura, trocando a sã doutrina por prazeres. Estava visualizando recentemente algumas igrejas que trocam o momento da palavra por uma apresentação de uma peça. E aí, nada contra a apresentação de peça, mas tem tanto momento para apresentar, bota na hora da palavra e diz, não, irmão, isso é uma pregação também. E aí a gente vai olhar a peça, na maioria das vezes, a mensagem da peça é o quê? É dizer como é o mundo, como é a vida de pecado, como é um adolescente rebelde, como é um jovem que não respeita pai nem mãe, como é a pessoa afastada de Cristo. Aí traz toda mundana, toda cheia de pecado, para depois de meia hora de peça, no pecado, aí no final a pessoa vai, aceita Jesus. Aí passa 5 minutinhos ali, a pessoa aceitar Jesus, pronto. Eu pergunto, qual foi a maior mensagem que ficou? A mundana. Aí eu pergunto, a igreja precisa saber como é o mundo? Não, ela já sabe. A maioria já veio foi de lá. Quer mais saber lá como é que é o mundo, rapaz? Eu quero conhecer a Cristo. Meu negócio agora é com Cristo. Precisa mostrar o mundo dentro da igreja? Não. Qual é a mensagem daí? E aí, Paulo está dizendo, zele pela sã doutrina. Zele pela sã doutrina. Se a gente for analisar, como eu falei, né, nada contra. Estou só falando a respeito de visão. Quem está na frente precisa ter essa visão. É igual quem dirige culto, né? Não tem quem dirige o culto? Não precisa estar... ele recebe ali, ele sabe o que é para fazer, pelos dogmas da igreja, né? Pelo o desenrolar do culto, mas ele precisa também estar ativo e sensível à voz do Espírito Santo. Porque de repente ele está ali, eu vou chamar fulano para cantar. Aí o Espírito Santo, não, chama outra. Entendeu? Ou, vai cantar, seja lá quem for cantar, mas vai cantar esse hino aqui. Está aqui o hino, vai para cantar esse hino aqui. Aí a pessoa, na hora que vai cantar, diz, irmão, me perdoa, mas Deus me incomodou para me cantar esse outro hino aqui. Amém, irmão? Amém? Perceba. É assim ou não é? E às vezes também, lá, uma vez, doutrina. Uhum. Tem um detalhe, doutrina. Aí ele deu a palavra, né? A palavra oficial. Quando o pastor foi pregar, bateu. Bem certo. E o pastor estava lá na hora da leitura? Tá? O pastor vai chegar. Eu gosto, o pastor disse, não, é quando o Espírito Santo está conduzindo o culto, né? Até o louvor. Tudo batendo. Tá vendo? Eu culto também lá
na igreja mensal de Fortaleza, me passaram. Aí, lá para 2 pessoas vão pregar. Aham. Sim. Aí, as 3 mensagens bateram. Isso é assim. Foi? Tudo alinhado, né? Complementando a outra. Espiritual. Quando o dirigente tá do espírito. Pessoas tão sensíveis. Tão sensível ao espírito. É diferente, né? É diferente, mas é muito. É diferente. Então é isso. Quando o Paulo fala para ele zelar, para ele guardar, velar pela sã doutrina, ele está dizendo assim: não se mistura e não se deixa se embaraçar. Entendeu? Porque as pessoas que vêm para dentro da igreja, elas vêm cheias de hábitos, cheias de costumes, cheias de rapinas, né? Então elas vêm com tradições, com culturas, às vezes vêm de outra igreja, e aí lá na outra igreja ela era acostumada a uma determinada prática, quando chega na nova igreja ela, não, ixi, aqui não, é para ser daquele jeito lá, aí quer, tá entendendo? Fica assim com essa, então quem está na frente, ele precisa estar muito ligado no alto, no céu, tá com a vida no altar, visão, ter discernimento para ele poder conduzir o rebanho sem desviar o foco. Zelar pela sã doutrina, pregar Cristo, o centro é Cristo. Irmãos, quando a gente consegue colocar Cristo no centro, você vai e volta para qualquer lugar. Entra e sai em qualquer canto. Na palavra do lado, acrescentando essas coisas, nada a ver. Coach. Só filosofia. E tá mesmo, viu? Mensagem de autoajuda. Autoajuda. Ah, porque isso. Por exemplo, nada contra que eu falo assim, porque que faça, mas só não faça na hora errada. Cultuar a Deus, por exemplo, Dia das Mães, né? Amanhã já, né? Dia das Mães. Às vezes o culto, você fica assim, o culto termina só por homenagens. Entendeu? E Cristo foi aonde? Ficou aonde, Cristo? Né? Só por homenagens. Culto também aniversário do pastor. Culto aniversário é outro. Só homenagens. Né? Por todinho, né? Então, o que eu estou dizendo? Que tenha. Se não daria. Entende? Então, na epístola pastoral, Paulo está dizendo assim, ó, zele pela sã doutrina. Guarde ela, segure ela. Entendeu? Castelão. Não era novo convertido, né? Tu lembra ainda? Eu lembro da mensagem, tu acredita? 25 minutos. Ele falava. Centenário. Ele pregava sobre a meia-noite, né? Que o ponteiro já estava batendo para meia-noite. Hã? Faz uma saudação. Não é, rapaz. Para um culto de centenário, rapaz. Ura, mano, no mínimo, não era? E o homem que tem palavra. Olha aí, ainda lembra? Sabia não que eu lembrava. Exato. Ó, um culto de domingo dá muito visitante. Tem gente que passa a semana inteira sem nem ouvir falar de Jesus. Aí o domingo é o dia do suspiro para ela. É o dia que ela vem com sede. Aí vamos voltar para uma pessoa que ele não sabe. Aí entender, vixe, tá igual lá fora, tá igual meus amigos lá. Entendeu? Aí dizer, vai lá, a igreja está pior do que lá fora. Isso é a palavra. A palavra. Nós falamos dois pontos. Exato. Eu vi uma peça que eu achei muito interessante, eu até salvei, foi um videozinho. Aí nessa peça era uma ação missionária. Aí na peça
era assim, um tablado e uma paredezinha aqui e 3 pessoas aqui atrás. Aí tava a pessoa aqui cantando, dizendo assim: Pedro, Tiago, João no barquinho. Era uma peça. Aí a pessoa cantando, aí a pessoa aqui atrás, dá até para as crianças, viu? A pessoa aqui atrás, aí falava, aí, na hora que cantava Pedro, aí um levantava aqui, ó, só a cabeça, e voltava. Aí falava Tiago, aí João, no barquinho. Aí era pessoa mesmo aqui atrás, não era o fantoche, não, era pessoas. Aí cantava Pedro, Tiago, João, aí tudinho. Assim, aí ia cantando, aí jogaram a rede, mas não pegaram o peixe. Aí ele se levantava, jogava e voltava, se abaixava. Jogaram a rede, mas não pegaram o peixe, jogavam, voltavam. Aí depois, Jesus mandou jogar, aí entrou um personagem, vestido de Jesus, né? Aí dizendo assim, ó, do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado, aí eles jogaram, né? Quando eles jogaram, aí puxaram, veio cheio de peixinhos. Aí sabe o que era? Um monte de menino e gente idoso e adulto, bocado. Ó, isso é uma peça. Tem peças, já não foi pastor falar. Tem peças que a gente vê, né? Mas tem peças que é só mundano. Tá entendendo? Colocar na roda no chão, a pessoa vai entender. E vai aprender o que com aquilo, né? Não edifica nada. É uma peça que tem uma mensagem. Tem mensagem. Agora você entende. Não, veio foi tudo. Era menina, era idoso, era pequeno, tudo de um bocado assim, ó. Eu achei engraçado. Os peixes eram pessoas. Aí, ó. As almas. Entende? Tem ocasiões, né? Certas ocasiões dessas peças. Então, assim, Paulo ele está dizendo, ó, zele pela sã doutrina. E aqui fica a mensagem para nós, para quem estiver assistindo, para quem ouvir, para a liderança, zele pela doutrina, zele. Hoje em dia o negócio está tão sério. Se você pegar a mensagem positiva, você não vai ouvir a Deus e falar muito, o pessoal diz que o culto não prestou, você é cru, o pregador é sem unção. Né? E não é assim. Se você pegar a mensagem positiva, textual, outro conselho que Paulo deu para Timóteo era ter cuidado da igreja. Ele cuidar da igreja, né? E ter cuidado com os anciãos. Ter cuidado, saber se apresentar com o jovem, com a moça, com o rapaz. Olha o cuidado de Paulo, né? Com Timóteo. E não só com Timóteo, um jovem, mas com o rebanho. Dizendo, olha, quando for tratar com estes, trata com misericórdia, com prudência, com amor, né? Trata com cordialidade. E aí a gente percebe que o cuidado aqui, ele era recíproco, tanto com a pessoa do evangelista, Timóteo, quanto com o rebanho, para não gerar escândalo, para não gerar falatórios, nem faltar com a vigilância. E aí a gente percebe que o líder, ele precisa ter essa sensibilidade de notar quando cabe um jovem aconselhar um ancião. Por exemplo, Timóteo, um jovem pastor, como que ele iria aconselhar um ancião? Em qual propriedade? Se não fosse lhe dada do alto. Então ele precisava ter esse revestimento do alto para falar para um ancião e o ancião poder ouvir e atender. Porque até recente, dos nossos pais, né, recente agora, o mais velho, no caso, numa casa, um casal tivesse 10 filhos, os mais novos tinham que respeitar e pedir a bênção ao mais velho. Vocês chegaram a acompanhar isso aí, não? Eu ouvia isso, eu não cheguei, né? Eu não cheguei à minha geração assim, não. Mas da minha mãe era assim. Entendeu? Da minha mãe e dela para trás. Era assim. Então, e hoje eu vejo em casa, no sentido da família da minha esposa. Na família da minha esposa é assim. Da mãe dela, os tios dela, os tios tudinho,
Os mais novos pedem a bênção ao mais velho. São irmãos. O irmão pedindo a bênção para o irmão mais velho. Entendeu? Ainda tem, aqui mesmo. Ele tem um pé nem o pai. Pede nem o pai, né? E isso é só para a gente ver uma cultura boa, né? Inclusive, tradição antiquíssima, mas que até hoje ainda permeia. E aí, como poderia então um jovem pastor Timóteo aconselhar um ancião? Será que o ancião ia receber? Ia dizer: quem é tu, rapaz? Tu tem idade de ser meu filho. Tá entendendo? Então precisava ter o quê? Humildade do ancião e muita graça e autoridade do alto para Timóteo. Também Entendeu? eles entendiam que ele era um líder espiritual. Né? Líder espiritual, né? O que eu estou dizendo, tinha que vir do alto, assim, ó. Representante Deus. Representante. E outorgado por Paulo, né? Entendeu? Então percebamos que esse peso recai sobre nós. Nós precisamos ter o quê? Conduta ilibada, para que possamos ter essa autoridade do alto, porque vem de cima, viu, irmãos? Se não for de cima, você entra no escárnio. Um dia lá tem uma congregação dele, o pastor que é mais novo, dirigente, né? Dirigente. Membro. Eles que tem lá que é mais velho, né? Pastor que é mais novo, exato. Tem as considerações. E isso a gente vê, graças a Deus, na igreja, a gente consegue enxergar isso, né? Mas tem igrejas e tem, do nosso campo também, tem igreja que eles já ficam assim, fica tudo se riscando. E querendo desqualificar o dirigente por conta da idade. Ou pelo tempo de ministério. Ah, o cara chegou agora, bem novinho, né? Ou seja, tá aqui, ó, tem pessoas que aceitam Jesus e com 3, 4, 5 anos já são consagradas o ofício no quadro de obreiros e daqui a pouco já está dirigindo a igreja. Enquanto tem outro lá que já tem mais tempo e ainda não foi. E aí, como ver isso aí? Como que eu posso enxergar? Como eu classifico? Eu classifico que é correto eu classificar que aquele que está há mais tempo, digamos que eu pego aqui um que já tenha 20 anos. Isso aqui é de fé, tá? De fé. Aí chegou um agora que está com 5 anos. Eu vou botar 5 para ser modesto, viu? Porque tem uns que é menos ainda. 8 meses. Né? Hã? 8 meses. 8 meses, né? Já foi? Era dos... Como é que ele chamava, hein? Do Boa Semente, mas tinha um nomezinho que o pastor selecionou. Na Arauto, ele usava outro nome aqui, era Novo Convertido. Peraí, tinha um termo que ele falava, que era os que estão separados assim, até passou pelo discipulado, passou pelo curso de obreiro. Tipo aspirante não, era um termo secular, que, lembra não qual foi? Ele até classificou, são os... Esqueci que já vem um nomezinho. É tipo aspirante, tipo os que estão aqui aguardando para entrar. Aí até eu passei o curso de obreiro, lá atrás, né? Passei o curso. Tem a apostila. Aí eu passei o curso de obreiro para esses que estavam ingressando, né? Iam ingressar. Só que como eles iam ingressar, aí tinha um nome para eles. Eu não lembro agora o nome. Tinha um nome para eles. Porque eles iam ingressar, entendeu? É como se fosse aspirantes, uma coisa assim. Eu não lembro. Mas tá aí, ó, o exemplo, né? Com 8 meses, já separado para obreiro. Né? Mas aqui eu estou falando de dirigente, pastor. Por exemplo, tem uma pessoa que eu evangelizando lá na Ceasa, aí ele aceitou a Jesus. Quando ele aceitou a Jesus, aí ele veio aqui uma vez, mas aí levaram ele lá para a igreja do Senhor Jesus. Sabe qual é, né? Qual é o nome de lá? O apóstolo Luiz Henrique. Era. Isso.
Ele é meu aluno dele. É, né? Olha, ó, conhece, ó. Ele trabalha na agricultura. Exato. O nome dele é Ora. Pronto, Chamado na cidade de Bispo Ora. pronto. Ele aceitou a Jesus comigo lá na Ceasa. Você falou. Falou ele? Ele. Pronto. Logo, logo, ó, e eu era diácono. Logo, logo, ele foi consagrado pastor. Aí, a qual o inimigo é sujo. Aí veio assim em mim aquele sentimento, como é que pode, né? Ele chegou agora, já é pastor. E eu, ó, tô há décadas, agora que sou diácono. Aí o inimigo quer setar a pessoa. Por isso que eu estou dizendo, o líder ele precisa ter tal, vindo do alto. Mano. Se não for do alto, ele desce no ralo também, vai junto. Ele teve uma particularidade. Aham. Aquele ministério lá é o seguinte: tem que ver liderar. Sim. Lá são chamados bispos que têm influência financeira. Aham. E tem mais opções. Sua visão por fora ou de dentro mesmo, assim, conhecendo? Por fora, né? Sei. Eram todos de posse. E essa é a visão. Aham. Assim, assim, no dia de particular, né? De fora, né? Dependendo do ministério, então nesse sentimento, tem uma preocupação. Aham. Que a Bíblia diz que neófito, né? Os neófitos na fé. Meu irmão, graças a Deus, lá. Vê que é tudo na fé, viu? Ó, na fé, por isso que eu botei aqui, na fé. Meu irmão é alcoólatra. Aham. Doutor Jesus, São Paulo, lá na igreja lá. Igrejinha, sabe? Uhum. Aí, com poucas semanas, o pastor lá, que ele é bispo, consagrado, não sei se consagrou a presbítero, ao obreiro. Obreiro, né? Meu irmão ainda engateando na fé, ele não sabe nada de Deus. Eu tive que eu conheço que é meu irmão, né? Aham. Mas eu não. Mas não fui me ensinar nada de Deus na nossa vida. Aí eu fiquei aquela preocupação, eu tinha por mim, né? É. Mas graças a Deus não fui me ensinado aqui. Passou por vários estudos, né? Foi. Eu fiquei preocupado, eu oro ao Senhor, misericórdia. Ele sabe, né? Em poucos meses, meu irmão foi consagrado a diácono, minha esposa é diácono. É, né? Às vezes é precoce, né? Muito precoce. É. Eu fui um, pastor. Foi um, né? Eu fui um que tive e colocou o obreiro, que é sobreiro. Não, eu estou precisando aqui, vem me ajudar aqui, eu ajudando, carregando as curas, ajudando, tudo, né? Aí, eu colocando a pessoa que não, aí já vai botar, pegar você com o Tiago, a minha vida Quer dizer que o irmão foi separado da obreiro e não sabia nem o que era ser obreiro, né? Aí com um pouquinho de tempo foi separado para diácono. E o que é diácono? Depois que eu fui, Que foi procurando entender, né? É. você fica preocupado. É. Eu tenho um sentimento assim, eu tô 10 anos de obreiro. 10 anos. Não, a gente aprende a Sim, sim. Mas tudo no tempo de Deus, né? Sem pressa, a vontade é de Deus. Se Ele quiser prender. O importante é não sair do caminho. É. Mas eu vejo isso aí, até um discipulado não estava. Tem A não. pessoa vai lá e vai metade, a pessoa não sabe nem o que é. Olha, o irmão está dizendo aí, ele. Mergulha aí, pronto, tá batizado. É cobrado, A né? gente tem que ter o entendimento, a sabedoria, a intenção, né? A responsabilidade que a gente tem. É. Verdade, viu? Seja Jesus, né? Tem cargo. Não, cargo não garante salvação. É ganhar almas por Deus. É de Deus, exato. É o maior privilégio, é um privilégio. Dos grandes, viu? Mas ele, quando Jesus volta, vai chamar, vem cá, o vento tal, Não. Tiago fulano. Bispo, ô bispo, vem cá, bispo. Não, minhas ovelhas. Fala aí. Né? Aham. Esse ministério aqui, né? É hoje. Não dá pra ver. Tem um ministério aí. É. Né? Isso.
aposto eu sei que não tem, depois eu falo isso. É. Se a gente for ver o pé da letra, presbítero. Já ia botar aqui, mas. Exato. Nosso mesmo. É equivalente, né? O bispo aqui, ele é equivalente ao presbítero, ou presbitério, né? Quem não usa esse termo aí, não é a igreja católica. Presbítero. Isso. E a universal, né? Aqui tem presbítero aí, a Assembleia Culturais, ela usa esse termo. Aham. E assim. É bispo. Até bispa. Aquele bispo Samuel Ferreira, né? Que fez isso agora. Isso. É bispo. Bispo. E ela é bispo. E ela bispa, Ela é a Assembleia de Deus. Assembleia, né? Eles. Aqui, ó, bispo e presbítero, eles têm uma conotação de ancião, de experimentado, de provado por Deus, entendeu? Pessoa vivida na fé, experiente, assim, dá essa conotação. Essa é a palavra, mas não tem. E aí, Permitido. por isso que não faz muito sentido um bispo ou um presbítero novinho. Entendeu? Novinho na idade. No caso desse pastor lá do meu irmão, ele foi consagrado a bispo. Bem novinho, né? Mas é novo na idade e na fé também, né? Então assim, quando eu falei que a pessoa fica meio assim, é seta maligna, o diabo botando assim, ei, olha aí, ó, olha, tá vendo, ó, tá vendo? Entendeu? Aí você tem que ter maturidade, sensibilidade espiritual e discernimento para repreender, está repreendido, Satanás, que eu não sirvo a Deus por isso não. Eu não estou atrás de cargo, nem de aparecer, nem de aplauso. Eu quero ser conhecido no céu. Tem essa inclinação, ele quer. Aí você tem que repreender. Eu comecei a orar, Senhor, abençoa ele, Jesus. Se for da tua vontade, que ele cresça. Que ele joga. No meu caso, tanto faz como exatamente, E aí fica afetado, fica enciumado. Tem gente que sai da igreja, abandona tudo. O pastor não me viu, ninguém reconhece. Chegou agora, sabe nem quem é, botou aí, eu estou há tanto tempo. Tem gente assim, eu conheço. Eu já evangelizei obreiro afastado. Ele pode voltar convertido. Né? Do nosso meio, foi convidado para o ministério. Foi. E disse, tu lembra, né? Que o pastor da terra não está vendo. Desse jeito. Aconteceu aqui. Tá no mundo. Aconteceu. Fui também convidado. Foi convidado também, foi? Foi? Pois é. A gente cantava. A gente cantava muito na igreja, testemunho. Tinha muita oportunidade, né? Era. Dizia que está enterrando o talento. Ei, vem pra cá porque aí o pastor está enterrando teu talento. Eu lembro. Porque não levanta logo. Porque não levanta logo. Ei, vem pra cá. Tudo novo convertido. Não deu oportunidade. Era. Aí eles dizem, mas todo mês tinha um novo convertido. Novo convertido. Tá, testemunho. Pregando com o azeite assim. Como diz aquele pastor que pregou na sede, lá na segunda noite. Pastor, como é, Bianca? Não? Chaguinha. Pastor Chaguinha diz assim, que quando era mais novo ele pregava assim um negócio acelerado que parecia descendo a ladeira sem freio. A pessoa que desceu uma ladeira sem freio disse que era parecido com isso. Um negócio. Era. Aí ele disse que hoje ele já é mais amadurecendo, fica tranquilo, né? Mas assim, nesse sentido eu lembro que houveram propostas e as propostas eram tentadoras para você sair daqui da condição de novo convertido, de recém-chegado de jovem, para ir angariar uma posição já de destaque, obreiro ou até mesmo pastor, para dirigir igreja já, entendeu? E aí tô mais isso. E aí eu lembro que um dos argumentos era o quê? Estão enterrando o teu talento, estão enterrando.
tua chamada está atrasada. Era assim, vem para cá, era assim. Gatinhando na fé. Era. E aí, só para a gente fazer o fechamento aqui, nessa condição de pastoral, Paulo orientando o evangelista Timóteo, para ele saber lidar com essa pressão que vem do povo, eu pergunto aos irmãos, quais os critérios para se separar um obreiro, para fazer ali, formar aquele colégio, corpo ministerial, para condução do rebanho? Quais os critérios? A gente mencionou aqui alguns que são do secularismo, né, das igrejas por aí. Uns, como o irmão falou, o critério é poder aquisitivo, né? Está falando do modo geral? Geral aqui, poder aquisitivo. O bíblico. Sem ser o bíblico. Um poder aquisitivo. Tem outros que são pela amizade. É o que mais chegado, né? Às vezes é parente. Conhece essa? Né? É tipo hereditário, né? Aí tem outros que, como o irmão falou, é pela necessidade. No caso aqui, estava precisando, né? Estava precisando e vem para cá que é obreiro. E o que é ser obreiro? Fica aí. Carregando as coisas aí. Ou seja, pela necessidade. Não é assim? Às vezes, como havia alguns casos, há tanta necessidade que eu creio que o próprio Espírito Santo trabalha na vida do vestido. Vai dando graça, né? Vai dando graça porque ele está muito em relação à eu me fui uma vez no Piauí, com pessoal lá no interior dele, e o cara vinha ouvir, era ouvir dele. Mas só que ele, para não se chegar a Deus, que eu estou aqui e tal, moro aqui, eu conheço Jesus, eu era católico, mas tem Jesus e tal, mas o pastor chegou para me dar dinheiro lá, não sei aonde. Mas lá foi o seguinte, lá ninguém sabe quem é nem Jesus. Às vezes ninguém sabe quem é o santo. Não, os santos da igreja católica. Então assim, tinha uma necessidade de colocar ele como obreiro, porque não tinha ninguém. Aí, estava todo convertido, que não conhecia de um ano, para lá, para a igreja lá. E assim, esse igreja que, tipo assim, coisa milagre de Deus, né? E fala normal ali, que negócio e tal. Eu achei muito interessante. Caso assim, quando é a prova de missionário, que a gente vê fazer uma coisa em geral, né? Deus da graça. Mas tem casos ali que a gente vê que é só pelo título mesmo. Né? É só pelo título. Não tem outro motivo. Também tem, Deus também na questão de anos, né? Tem muitos anos, mas não quer trabalhar. E outros tem poucos anos já está disposto, né? Eu, particularmente, queria que os cadeiros, mas só os cadeiros, eu sempre quis ser dos cadeiros assim e fugir da responsabilidade, mas não tem como. Se você é dos cadeiros, a responsabilidade vem junto, Não tem como apedrejar. E outra, o Espírito Santo, que é Deus, dentro de nós, ele vai despertar em nós esse desejo, essa disposição. Essa questão de chamar logo assim, né? Às vezes, quando dá certo, não tem? A pessoa é chamada e deu certo, e foi, disparou, né? Que aí é outra coisinha também que a gente precisa entender o que é dar certo. O que é dar certo? Como é que eu classifico o ministério que deu certo? É quando pessoas aceitam Jesus ou é quando milagres acontecem? Porque assim, tem, como muitas pessoas falam, tem igreja que ao invés de crescer, elas incham. Né? Elas só incham. E aí? Como eu classifico que deu certo? E quem está lá dentro diz, rapaz, Deus está abençoando, viu? Está crescendo, o trabalho está explodindo. Né? Negócio rápido. Tem
Não vejo novas almas não convertidas. Só transferência, né? Pessoas De outras igrejas que passam para lá. passando para lá. Isso. Ou as pessoas, Cidades. ou as pessoas vai vir Como está e permanece, né? Não tem doutrina, né? Aí incha, né? Aí incha. Verdadeira. Isso. Pronto. Então, assim, quando é um que dá certo, que flui, é muito importante o pastor que está na frente, o que chamou, o que consagrou, o que ordenou, ele ter o quê? Visão e discernimento, né? É preciso ter discernimento. É extremamente importante, discernimento, para perceber no indivíduo, no candidato, se ele tem chamada, entendeu? Se tem chamada para quê? Para o ofício, né? Chamada, se tem chamada para aquilo, porque todos nós somos chamados para quê? Para anunciar o evangelho, anunciar, é o ID é para todo mundo, o ID não é só para o pastor, o presidente de missão, o secretário, não, o ID é para todo que aceita Jesus. Aceitou a Jesus, recebe o ID. Amém? Só que aí, essa chamada, ela não é uma chamada do ID. É uma chamada ministerial. Entendeu? Eles querem buscar com zelo, né? O zelo, os dons. E aí, essa chamada aqui é ministerial. Então, o líder que está na frente, o pastor, o dirigente, o que está na frente, ele precisa ter discernimento para perceber no indivíduo, na pessoa que foi chamada, se ela tem chamada ministerial. E aí, ele percebendo se ela tem essa chamada ministerial, ele precisa saber se essa chamada ela é vocacionada. Entendeu? No caso, é uma pessoa que caminhou na frente do Roberto. O Roberto mais novo também que o Roberto já tinha a chama missionária dele. Já ardia, né? Buscou, vamos dizer. Buscou. Se prontificou e foi. Se capacitou. Foi. Você andava, dizia, vamos conhecer. Você ainda vai me ver lá na África, não vai me Está se cumprindo. Ó. Não foi só um país da África, não. Foi não, ele foi várias vezes para a África, né? Já, uns 4 vezes já. Foi, para a África. Eu ouvi isso, eu me lembro que ele falava. Que falava, não era? Então, ele buscou com zelo. Buscou com zelo. Ele foi chamado para pegar o evangelho. Exato. Exato. Todos nós fomos. Só que tem bons, né? A gente tem que buscar com zelo. Com zelo, exato. Nível ministerial, Exato. tem que uns que vai pegar aqui, uns que vai pegar lá. Só vai trabalhar hoje? Não, né? Tá trabalhar ainda? Hã? Ah. Tá o quê? Ah, trocou. Ah, que benção. É só mais um ponto pra gente encerrar, viu? No meu caso, eu vou voltar agora, né? Lecionar. Aham. É. O Serra Azul. Aí, tô conversando agora. É, né? Pensa, viu? Foi, né? Eu gosto. Pra pregar. Já pregar. Aham. Pensa, viu? Aí, tem que buscar com zelo. Com zelo. Dedicar. Buscar com zelo, exato. E se a gente for analisar, por exemplo, sempre existe um preço. Sempre existe um preço, é incrível. Paulo é um papel que se ensinar que haja dedicação. Haja dedicação. Exato. Então, eu estou fazendo dedicando. Dedicando, é esforço. Não é fácil, né? É só aqui não. Em casa também é. Vem com sono, vem cansado, mas vem, né? Aí, ó. E hoje é aniversário da esposa, né? E tá aqui. Mas já volta lá. Aí dá certo. Então é isso. Então é extremamente importante, tá? O que está na frente, o líder, o pastor, o dirigente, o que está na frente, ter discernimento. Discernimento. Para tudo. Em especial, para identificar a chamada e a vocação do candidato, da pessoa. Já tem gente que tem a vocação, tem a chamada vocação. Mas não tem a disposição, né? Não. Assim,
Não tem? Tem pastor. Que tem, mas não tem a oportunidade. Tem visão. Aí como o líder não tem discernimento, o que tem chamado e vocação, ele não tem oportunidade. Né? E às vezes não, Entendeu? não é uma parada, né? É enviado, né? Hoje mesmo, hoje eu estava fazendo as compras, e aí nessas compras eu aproveito para evangelizar, sabe? Aí eu abordei um que ele era missionário, e ele está caído, se entregou mesmo, perdeu a mãe, aí foi que ele desandou mesmo, e está revoltado assim. Aí eu peguei ele assim, a gente ficou um tempinho, né, que quando o crente bate com o outro assim, ainda mais um afastado que estava tão bem e de repente, né, aí a gente tende a deixar mais intenso o diálogo. E aí depois ele saiu, aí ele foi e mandou mensagem para mim pedindo desculpa, ele chegou a agir até com falta de educação e dizendo, aí ele disse que ele estava decepcionado, e não era com a igreja não, era com a liderança. Ele dizendo, a liderança foi quem pisou nele, virou as costas mesmo e pisou. Ele dizendo, né? Claro que eu não vou ter assim, isso como a máxima verdade, né? Absoluta verdade. A gente tem que analisar. Mas seja lá o que tenha acontecido, ele não tem qualquer justificativa plausível para abandonar a chamada. Abandonar a chamada. Por quê? Quem foi que chamou? Não foi Deus? Se você tiver convicção que quem chamou foi Deus, siga. O ser humano Siga. vai achar uma culpada. Sempre ele vai querer jogar a culpa em alguém. Adão fez isso. Adão. E ainda botou em Deus, hein? Indiretamente jogou a culpa em Deus. Né? Adão disse assim, Senhor, a mulher que tu me deste, essa que me deu o fruto. Já pensou? Botou em Deus. É tu que manda tu me dar essa mulher aí. Paulo diz, né? Quem separava o outro? Ninguém, meu amigo. Ele lista lá uma lista grande. Viu? Nada justifica. Não? Estava aí com ele há 3, passa 7 anos. Aí, você não está mais concordando. Uhum. A minha visão, né? Sim, sim. Sobre as mudanças, eu estava lá nesse bem, simplesmente comecei a seguir uma nova terra, fui pegando a minha igreja. Continua, né? A sua aliança com Cristo permaneceu. Eu não convertido aqui. Uhum. Olha aqui, eu dei dele na cara. Foi? Eu, Roberto, na verdade, dele na cara. Mas isso aí não afetou muito, né? Porque eles entraram, tá em curso. Tá em pulso, Tá. O maior é verdade, né? Pra quê? Não é? Perdoou todo mundo. Pelo de dentro da própria casa. E ele disse, nenhum profeta é bem-vindo à sua casa, né? Pronto. Vamos ficar de pé pra gente